pessoal, boa tarde. Meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Asperger e autismo. Antes de 2013, a síndrome de Asperger, ela tinha um CID, que era referente só a ela. Depois de 2013, houve uma reformulação no DSM-5 e ele então entrou como um autismo leve dentro do TEA, tá? O que é o TEA? O transtorno do espectro autista. Nesse espectro, que tem variações, né? Entra o Asperger como um autismo leve. Então, para a gente conseguir diferenciar aí as características do autismo clássico para o Asperger, eu trouxe aqui para vocês alguns itens que vai facilitar nesse diagnóstico, tá? Então, vamos lá. No autismo, o diagnóstico é precoce. Por quê? Porque no autismo, quando bebezinho ainda, um aninho e pouco, a gente já consegue perceber que a gente chama a criança e ela dá a impressão que ela não está te ouvindo, ela não fixa o olhar em você, ela não te olha nos olhos, ela apresenta dificuldade na hora de brincar. E no Asperger, não. No Asperger, a gente consegue tardiamente. Por quê? Porque ela não apresenta esses tipos de características, porém, o que tem de igual ao autismo é a interação social. Então, só com 6 ou 7 anos, mais ou menos, é que a gente consegue detectar essa diferença na criança com Asperger, porque ela apresenta uma maneira diferente de interagir com os demais, com os amigos, tá? Atraso evidente no autismo. Sim, o autismo, ele tem um atraso evidente na fala, na forma de olhar, ele não participa de brincadeiras compartilhadas. Se ele não tiver uma intervenção, ele não vai conseguir avançar, tá? Ele apresenta bastante dificuldade de entrar em locais com muito barulho, muito agitado. Geralmente ele tampa o ouvidinho quando está com muita agitação. Já no Asperger, não. Os atrasos são bem discretos. A fala do Asperger dificilmente é afetada, raríssimas vezes, tá? Então, o que ela apresenta mais mesmo de atraso é nessa interação também, porque ela apresenta uma fala monótona, uma fala mecanizada. Ela consegue interagir, ela consegue falar com os colegas, participar de uma rodinha de conversa, consegue, mas ela se apresenta de uma maneira estranha, né? E é isso que a gente tem que observar, que diferencia do autismo. Outro item é problema cognitivo. A criança com autismo, ela apresenta problema cognitivo mais sério, ela é mais desatenta, ela é mais impulsiva, ela apresenta dificuldade também nas funções executivas, né, que são responsáveis pela organização, flexibilidade, memória de curto prazo. Ela apresenta essa dificuldade. Já no caso do Asperger, não, as dificuldades são bem mais leves. Ela não apresenta esses problemas cognitivos, ela apresenta uma dificuldade de organização, de coordenação motora, mas essa coordenação motora, nada que afete o seu desenvolvimento, diferente do caso do autismo, que ele já apresenta bastante dificuldade, tanto em coordenação motora fina quanto em coordenação motora grossa, tá? Outra coisa, sem reciprocidade. O autismo, ele tem bastante dificuldade em se relacionar com outras pessoas, né? Então, ele prefere ficar mais no cantinho dele, a gente conversa com ele, ele desvia o olhar, ele não consegue dar sequência num assunto, ele te deixa falando sozinho. Já no caso do Asperger, essa reciprocidade já é mais tranquila, já é mais estável.
ele consegue, né, a criança com Asperger, ela consegue se relacionar, ela consegue manter um diálogo, como eu já disse anteriormente, de uma forma um pouco diferenciada, né? Um pouco estranha. Ela conversa com você, geralmente olhando para o lado, você pergunta as coisas para ela, ela te olha nos olhos, depois ela vira para responder e dá continuidade à fala, olhando para os lados. Ela traz assuntos que interessam a ela, por exemplo, se ela gosta muito de carros, então ela está num diálogo, está lá interagindo com os demais e ela gosta muito de carro, então ela vai dar um jeito de inserir aquela fala no meio da conversa de uma maneira não adequada, né? Porque, de repente, aquele assunto que eles estão tratando não tem nada a ver com o carro que ela quer falar, mas como é algo que é da sua preferência, então ela insere nessa conversa, nesse diálogo também. O nível intelectual no autismo é bem variável. As crianças com autismo, a gente consegue perceber mais ou menos que 5% deles apresentam altas habilidades, 40% apresentam intelecto normal e 50%, mais ou menos, apresentam uma deficiência intelectual. Já no caso do Asperger, não, eles não apresentam, o nível intelectual deles é normal, eles não apresentam nenhum déficit, né, intelectual. Aí que é a parte da adaptação assistida. A criança com autismo necessita sim de uma adaptação assistida. O que é isso? Ela precisa sim de intervenções, ela precisa de psicossocial, desenvolvimento comportamental, e para que ela consiga inserir na sociedade, né, e levar e ter um dia a dia normal, mais tranquilo, perante as outras crianças que frequentam sim o mesmo local que ela, no mesmo estabelecimento, ela consiga interagir melhor com essas crianças, né? E já o Asperger não apresenta isso, eles são mais independentes, né? Eles já conseguem acompanhar mais os pais no nível de aprendizagem e, inclusive, as crianças com Asperger, elas desenvolvem até muitas vezes a hiperlexia. Elas começam a fazer leitura com 2, 3 anos, que a gente até diz que são altas habilidades, mas isso não acontece com as crianças com autismo, que muitas vezes têm dificuldade até para a alfabetização, tá? Se não houver uma intervenção, se não houver um planejamento adaptado, se não houver todo um acompanhamento, ela não vai conseguir ter um avanço de acordo com a sua necessidade, né? Ecolalia. As crianças com autismo apresentam bastante ecolalia. O que é isso? Eles ficam repetindo o que os outros falam. Então, se eles estão conversando com outra criança falou uma frase e essa criança com autismo tende a ficar repetindo a fala que essa outra criança apresentou, tá? E no caso do Asperger, ele não apresenta ecolalia, tá? E as estereotipias? O que são as estereotipias? São os movimentos repetitivos. Então, a criança com autismo, ela geralmente mexe muito as mãos, mexe muito o corpinho e fica repetindo determinado movimento, ou até mesmo ela pega um brinquedo e fica ali o tempo todo brincando, tipo uma rodinha, né, no carrinho, e fica girando. Já no caso do Asperger, eles têm estereotipias, mas são mais leves. Como são as deles? A das crianças com Asperger, eles repetem muito aquele assunto que eles dominam bem, que é de sua preferência, como eu já disse anteriormente. Então, por exemplo, se eles gostam, né, vou usar o mesmo exemplo do carro, eles conhecem tudo de carro, então eles vão ficar o tempo todo falando dos detalhes desse carro, de tudo que ele conhece, dali a pouquinho ele volta, a pessoa troca o assunto, ele volta no mesmo assunto. Então, é esse tipo de estereotipia que ele tem. E aí entra a parte das síndromes, né?
As crianças com autismo, gente, eu falo crianças, tá? Mas crianças, adultos, tô falando aqui de maneira geral, tá? As pessoas com autismo, eles podem apresentar outras síndromes, né? A síndrome do X frágil junto com o autismo, síndrome de Klinefelter junto com o autismo, síndrome de Down junto com o autismo. Já no caso do Asperger, não, eles não apresentam nenhuma comorbidade, é somente o Asperger, que na verdade, então, vocês perceberam que o problema maior, que diferencia mais, é a interação social, né? Essa dificuldade que eles têm nessa interação social, nessa reciprocidade, tá? Então é essa que fica bem a diferença. Deu para entender mais ou menos? Conseguiram? Espero que tenham compreendido. E mais para frente eu volto com outros vídeos falando um pouquinho mais sobre o autismo e os níveis que a gente tem, né? Tá bom? Até a próxima!